Fala, galera. Eu e o Fabinho aqui mais uma vez com histórias de A a Z. E, Fabinho, cada dia que passa é um personagem diferente, é um convidado mais pesado ainda. E hoje eu tô tendo a honra de trazer uma pessoa que eu sou particularmente fã, viu? Eu sou suspeito para falar porque essa pessoa, assim, me inspira também muito no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu acompanho o trabalho dela e acho fantástico, então não posso nem ficar falando muito. É isso aí, Johnny. A gente sempre está procurando trazer pessoas melhores aqui no nosso podcast, que o papo flua perfeitamente, pessoas que tragam experiências para a gente aprender junto com elas, né? Gente, é minha queridíssima amiga Vi. Se apresenta aí, Vi. Fala um pouquinho de você. Quem é a Vi? Né? Eu chamo de Vi, mas é Virgínia, viu, gente? Olá, tudo bem? Meu nome é Virgínia, sou arquiteta, estou arquiteta há 24 anos. E é um prazer ser recebida por vocês e ter tido a honra desse convite. Nossa, Vi, 24 anos já de arquitetura? É, final do ano. Nossa, é tempo. É tempo, né? um Muita pouquinho. experiência, né? É quase uma vida, né? É quase uma vida inteira. É uma vida inteira, né? É muito tempo. Nossa, 24 anos é bastante tempo e não parece, assim. Porque eu acho suas obras muito atual. Porque quando a gente pega, assim, fala 24 anos, você olha 24 anos passado, assim, vê umas coisas e olha suas obras hoje, não parece que você é um arquiteta de 24 anos, porque é muito atual. Você usa muita coisa moderna, assim, eu pelo menos acho. Então, Vai sempre inovando, né? Um mercado que a gente sempre tem que ir inovando, tem que ir diferenciando. A busca é constante, né? Quem projeta arquitetura, todos os dias a gente tem que estar inteirado do que acontece no mundo, dentro do seu país, dentro do seu nicho de mercado. As inovações tecnológicas elas chegam a galope todos os dias, todos os meses. Cada dia um material novo, cada dia uma inspiração nova, desafios novos, né? A construção civil ela teve um grande pulo aí da década de 80 para 90 e de 90 para o ano 2000. E isso fez com que a gente se movimentasse enquanto profissional, enquanto pessoa, para que a gente pudesse atender nossos profissionais, nossos clientes da melhor maneira possível, né? Hoje em dia, todo mundo busca informações. Antigamente, a gente estudava em enciclopédia, hoje a gente estuda no celular, na internet, né? Todo mundo sabe um pouquinho de cada coisa. Então, a gente precisa realmente dominar alguns assuntos. Aqueles que a gente não domina, a gente tem que estudar para poder conseguir ter um manejo melhor disso, né, com o cliente. E buscar sempre estudar. Eu acho que se a gente estuda sempre a gente vai ter argumento para persuasão com o cliente, para implantação de tecnologias diferentes. Eu acho que é isso. E uma dúvida que eu tenho, tipo, pessoal, assim, quando vocês vão fazer desenhar a obra, assim, hoje vocês já utilizam algum aplicativo no celular ou é ainda na folha? Bom, celular, computador... Porque antigamente era todo no papelzinho, tal, no lapisinho. Aquelas folhas, como que é A4, né? Aquela grandona lá. A3, A2, A1, A0. Ó, gente, viu 24 anos de experiência falando. Eu cursei a faculdade já desenvolvendo projeto no computador. Antigamente chamava AutoCAD R14. Eu peguei o R12, 12, 13, 14, hoje está na versão 23, 24, né? Não existe mais desenhar em papel. É muito raro a gente encontrar profissionais que ainda desenvolvam projetos em papel. Mas o meu trabalho final de graduação foi entregue assim, papel vegetal, desenhadinho. Mas isso faz muito tempo, então? Essa tecnologia, ela veio para consolidar e facilitar a nossa vida. Com certeza. Né? Foi o que eu disse. As tecnologias, elas estão aqui todos os dias. Os projetos hoje, a minha concepção, por exemplo, a gente faz as reuniões com os clientes, a gente desenvolve o briefing, o que o cliente precisa, qual é a necessidade dele, o que dá para se desenvolver dentro daquele espaço que ele tem. Pode ser um terreno, pode ser uma gleba de terra, pode ser uma sala comercial de, às vezes, 30, 40 metros quadrados, né? Dentro do meu nicho de atuação. E aí a gente vai partir, primeiro, do que o cliente sonha.
que ele sonhou? Não, eu sonhei que aqui eu vou ter X ambientes. Ok, então vamos ver primeiro a normativa. O que fala a normativa desses espaços? Em específico, eu trabalho com a área da saúde, né? Desenvolvo também projetos residenciais, mas quando eu sou levada por esses clientes da área da saúde para dentro dessas residências. O foco do escritório realmente é só a área da saúde, né? Clínica, consultório médico. E aí a gente desenvolve todo esse projeto. A primeira concepção que eu faço é no papel. Às vezes eu rascunho alguma perspectiva à mão só para eu conseguir colocar no papel aquilo que eu estou imaginando. Mas quando eu começo a desenvolver isso, depois eu começo a transferir isso para os softwares, dali para frente é tudo digital. Não dá mais para a gente ficar. Apaga, coloca outra folha. A gente usava muito papel manteiga, né? O vegetal era a finalização do projeto com a caneta nanquim. Hoje em dia não dá. Você pensou numa ideia, você quer reproduzir aquilo ali de outra maneira, você copia para o lado e começa suas alterações. E, às vezes, a gente faz 5, 10, 15 versões até a gente mesmo se convencer de que aquilo ali é o melhor para o nosso cliente, né? Às vezes, o cliente sonha uma coisa e não consegue fazer com que aquilo ali seja real, porque tem limitações de espaço, né? Mas eu acho que é isso. Então, assim, praticamente quase não tem zero mais a papelzinho. questão do papel, quase nunca. Mas é necessário você dominar, né? Porque por muitas vezes a gente está batendo um papo, está conversando, o cliente fala, ai, como vai ser assim? Eu sempre tenho uma lapiseira e aí eu faço um croquis rápido ali para ele ter uma compreensão do que vai Entendi. ser. Ô, Vi, e da onde que veio essa paixão pela arquitetura, essa vontade de ser arquiteta? Então, eu acho Surgiu que... como? Olha, desde de criança, na minha casa sempre tiveram muitas reformas. A minha mãe era uma pessoa que amava reformar a nossa casa. Então, a minha casa era sempre um canteiro de obras. Ela falava, vou reformar essa sala, agora eu quero ampliar, agora eu quero demolir aquela outra parte. Então, eu acho que eu cresci um pouco nesse meio, né? Sempre tive muito contato com isso. Minha mãe construiu 2 casas ao longo da minha infância, começo da minha adolescência, e a gente sempre estava junto com ela. E eu gostava de folhear revista, eu gostava de ver... Na minha casa tinha um conjunto de projetos que era da editora Abril, na época, e era um conjunto importado. Então, eu abria aquelas plantas, tirava daquela caixinha, e eram as folhas grandes, a folha 0, a 1, e aí tinha todo o projeto da concepção da casa, com vista, corte, fachada e as plantas. E ali eu ficava horas olhando, avaliando, eu gostava de ver aquilo. Depois, com 15, 16 anos, comecei a fazer croquis de plantas. Comecei a desenhar isso aí. Mas o meu primeiro sonho, o meu primeiro vestibular não foi para arquitetura. Sério? Eu passei primeiro, na primeira fase da minha vida, eu passei pelo vestibular da medicina. Eu não acredito que a gente ia ter uma Virgínia Médica. E aí eu passei... Não leve a mão, ainda bem que não tem, que senão não ia ter te conhecido, né? Então, às vezes sim, às vezes não, né? Ah, não. Se eu tivesse te conhecido é porque eu ia estar doente, não ia ser num momento bom, não, então... E aí eu prestei a primeira prova, passei na primeira fase e não passei na segunda, e a vontade de trabalhar, de sair de casa era maior. E aí veio o segundo sonho, né? O segundo sonho era arquitetura. E eu falei, então é nesse daqui que eu vou me engajar. Eu tinha muita pressa, muita ansiedade para viver a vida profissional, para ser independente, para sair de casa. Eu sempre tive muito essa necessidade de querer ser alguém na vida, né? E para isso, se você fica muito tempo estudando, muito tempo se dedicando, eu não sabia quanto tempo eu ia demorar para passar no vestibular. Sempre foi concorrido e continua sendo até hoje. E aí me dediquei à arquitetura e não sei por qual motivo, hoje acabei norteando o meu trabalho para a área da saúde. Não foi uma busca programada, foi uma busca completamente aleatória. Ela veio acontecendo de maneira natural. E aí... eu tinha essa curiosidade, tipo assim, como que veio a parte dos seus projetos, hoje a maior parte deles é voltado para a área da saúde, como que entrou essa parte assim, como que virou
um especialista nessa área da saúde, vamos dizer assim. Foi assim, olha, eu não sou de Ribeirão Preto, eu moro aqui há quase 18 anos. Já virou de Ribeirão. Ribeirão Preto. Eu me casei em Minas, morei um tempo em Uberlândia. Você é de Minas? Eu sou de Uberlândia, sou mineira. Depois meu marido foi transferido para o Mato Grosso, ele é engenheiro agrônomo de uma multinacional. E aí a gente teve que ser transferido. Então, vamos embora, né? Vamos enfrentar a realidade. Quando nós chegamos lá, eu fiquei 7 meses sem trabalhar. E aí, batendo papo com a mãe de um aluno na escola, ela falou, meu marido está precisando de uma arquiteta. Eu falei, que bacana. E ele está recebendo currículo? Sim. Eu falei, e ele trabalha com o quê? Não, ele é superintendente de um shopping. Aí eu falei, nossa, que legal, essa experiência é diferente, né? E, bom, me inscrevi, fui fazer essa entrevista, acabei sendo contratada. Era uma rede de shopping do Rio de Janeiro, com sede em Cuiabá. Trabalhei com eles quase 2 anos, e aí meu marido foi transferido novamente. Meu Deus! E o projeto da empresa eram 10 anos, a gente acabou ficando 2, e a gente veio transferido para Ribeirão Preto. Aí aqui eu fiquei 2 anos sem trabalhar. Os meus 2 filhos mais velhos eram ainda muito pequenininhos e me dediquei um pouco à maternidade, e aí depois aquela ânsia de novo de ser independente, de trabalhar, de construir alguma coisa para mim mesma, né? Ela falou mais alto. E aí um amigo estava construindo e me indicou uma loja de acabamentos na época. E eu fui ser coordenadora dessa loja na área de arquitetura. Um dia entrou um cliente que queria fazer uma reforma num apartamento. Era um casal de médicos, que inclusive hoje são nossos amigos, assim. Eles não moram mais em Ribeirão, eles foram embora para Vitória. Mas esse casal foi a primeira pessoa que abriu a porta da área médica para mim. E aí eu atendi esse pessoal, a gente fez o projeto de reforma do apartamento deles, e aí eles me indicaram para outro cliente, para outro cliente, para outro cliente. Aí depois de 1 ano, eu resolvi que eu sairia dessa loja por questão de qualidade de vida com os meus filhos e porque eu estava me direcionando para um novo mercado. Eu já conhecia um pouco do mercado da cidade, eu sabia mais ou menos como é que funcionava tudo isso. E eu falei, agora eu vou em busca de outros sonhos. A gente sempre está buscando algum sonho para a gente concretizar na vida, né? E daí, então, desde 2006, 2008, eu comecei nessa empreitada da área da saúde. E aí um indica para o outro. Aí fui estudar um pouco a respeito da legislação que fala sobre a área da saúde. E assim foi. Concluí recentemente uma pós-graduação na área de arquitetura hospitalar. Que legal. Que era um sonho, assim, de anos. Foi agora há pouco tempo, né? Não foi? Ela durou 1 ano e 2 meses. Isso. E eu concluí em setembro do ano passado. Parabéns. Muito obrigada. E eu acho que é isso. A gente é movido a desafios, Virginia, sempre, né? E assim, você falou aí do seu filho, dos seus filhos, tal, do seu casamento. Como que é para se desdobrar a Virgínia? Arquiteta, Virgínia mãe, Virgínia esposa, Virgínia dona de casa, porque eu sei que seus dias são bem corridos. Eu posso falar, gente, porque sim, ela vai muito lá na loja, menos do que eu queria, mas ela vai lá na loja bastante. Então, eu sei um pouco dessa correria dela do dia a dia, que é uma loucura. E como é que é, sim? Conciliar tudo isso. Isso, porque é muita coisa. O seu trabalho te envolve muito e a gente sabe disso. Olha, é assim, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, pelo menos para mim, né? Eu me proponho a fazer as coisas de maneira bem feita. Eu tenho que me desdobrar muitas vezes de várias formas. Falar que para você que está tudo 100% feita, não está. Eu me cobro bastante sobre isso. Meu marido ainda viaja muito, continua nessa vida, né, de trabalho fora de casa, fora de Ribeirão. Normalmente 4, 5 dias da semana ele dorme fora de casa. Então, hoje nós temos 3 filhos, né? Nasceu mais um filho aqui em Ribeirão.
Os horários são sempre muito contados. Não dá tempo para parar para pensar, falar, o que eu vou fazer agora? Não. No dia Já tá anterior, programado já. eu já estou programada com o que eu vou fazer depois. Então, leva na escola, busca. Nós não temos uma rede de apoio familiar aqui, nunca tivemos, né? Onde moramos, nós nunca tivemos essa rede de apoio, então sempre fomos nós e funcionária. E hoje em dia não temos mais essa necessidade, os meninos já estão grandes, né? O caçula já tem 13 anos, então a gente não tem mais essa necessidade. Mas é sempre tudo muito programado. O levar, o buscar, o participar. No final de semana a gente divide algumas tarefas, algumas obrigações da casa. O escritório toma bastante tempo. Execução de obra, que é uma coisa que eu tenho tendenciado a não fazer mais, que toma, assim, mais de 60% do tempo durante o dia. Também é uma outra coisa que eu preciso fazer uma gestão muito correta. Então, eu procuro sempre profissionais que me tragam segurança, que eu não precise estar o 100% do tempo cobrando aquilo que precisa ser feito da maneira correta. Quando você trabalha com pessoas que são responsáveis no mesmo nível que você a vida fica menos complexa, menos difícil, né? Intercorrência, a gente tem todo dia. Problemas em obra, todos os dias. Ajuste de projeto, às vezes acontece, porque a gente trabalha com muito prédio comercial. E quando a gente trabalha em prédio comercial, 1000 coisas acontecem à noite, quando essas obras estão sendo executadas, e que a gente precisa trazer a solução durante o dia para conseguir sanar aquilo ali em tempo coerente com a data de conclusão. Então, acho que é isso. Eu falo que é orquestrar, sabe aquela dancinha dos pratos no palito? É isso. É a maternidade, a família, o escritório. O que requer mais da minha atenção hoje, nesse momento? Não, é isso aqui. Deixa eu pôr foco nesse. Esse aqui tá possível ser controlado. Não, aquele ali agora não dá. Então, deixa isso aqui um pouquinho de lado e foca no outro. Mas sempre tendo em vista tudo isso que a gente tem que fazer a gestão todos os dias. Existem coisas que não são possíveis serem delegadas a outros. Compete a nós mesmos, né? Exatamente. Acho que é isso. E já emendando nisso aí, uma história que você poderia contar da obra que mais te deu dor de cabeça, que você queria pegar as coisas e jogar tudo pro isso alto. aí eu também queria saber, viu, Fabinho? Isso aí eu tenho curiosidade. Porque Uma obra que deu muita nem dor de cabeça. Você falou que sua mãe reformava muito. A gente tá reformando a casa agora. E meu pai, ele tá surtando. Teve uns dias da semana que ele tirou o dia só pra resolver coisa da obra, porque era pra gente ter passado o Natal lá na nossa casa. Família inteira, inaugurar a casa. Tá previsto pra gente fazer a inauguração dia 23 de março. Então, tipo, vai só embolando as coisas e ele tá ficando louco já. Nossa, gente, eu acho que cada obra tem sua característica específica, né? Nossa, nesses 24 anos, eu tenho muita história para contar. Assim, tem vários episódios de várias situações inusitadas que eu já vivi. Tem algum engraçado que você possa contar sem... Eu acho que não sei se é engraçado, porque quando a gente está trabalhando, assim, eu procuro ser leve, né? Lógico que na hora bate um pânico, assim, um desespero, mas a consciência ela tem que vir de maneira imediata. Depois a gente ri, mas na hora você entra em desespero. Teve uma situação que a gente estava com o consultório pronto, de uma dentista, a marcenaria inteira pronta, os armários já estavam todos abastecidos, material odontológico sempre é esterilizado, né? Vocês sabem disso, vem naquele pacotinho estéreo. Ela trabalhava com implantes e tudo pronto, quadrinho na parede, tudo isso que faltava instalar. O porta-sabonete de parede, o Descarpac, que é a caixinha de descartar material perfuro cortante, agulha, bisturi, essas coisas assim. E a papeleira. Bom, o primeiro que a gente ia instalar seria a saboneteira. Olhei a planta hidráulica, não, tá tudo certo, ok, beleza, aqui. pode furar aqui? Aí eu falei, pode furar aqui, tá tudo certo. Bom, fizemos o primeiro furo, beleza. Na hora que nós fizemos o segundo... Estourou o cano. A gente furou um cano de 40 milímetros de água que Puta descia da caixa d'água com uma pressão grande. Um cano de 40 milímetros é um cano especificamente grosso, né? Um volume de água muito grande. Muito grande. E aí a gente
A primeira vontade é tapar o buraco com a mão, né? E aquela água com muita pressão, ela fazia um chuveirinho. Todo mundo saiu encharcado, veio assistente. E o consultório pronto. E o consultório todo pronto. Aí comecei a olhar, a água entrava em todas as gavetas da marcenaria, tudo molhado. Eu comecei a entrar em desespero, porque tem equipamentos caríssimos da área de implante. Dentro desses armários, eu comecei a tirar as coisas. Uma das assistentes do dentista tapou a mão, coitada. Dani, uma fofa, Dani, minha queridona. Eu sei que ela saiu inteira encharcada do consultório. Eu também. Os nossos calçados, eles boiavam assim na água. Bom, subimos rapidinho, fechamos o registro, porque, em específico, nessa obra, existem muitas situações que o cliente não sabe o que está acontecendo, às vezes é determinado pelo engenheiro, às vezes o projeto fala uma coisa e é executado de outra forma. Sim. Nessa obra eu não sei te dizer de quem foi a ideia de colocar o registro sob a bancada, debaixo da pia. Então, a água descia, passava no registro, depois ela subia. Então, eu não tinha nenhum registro aparente ali, naquela situação na minha frente. Entendi. Até você descobrir que o registro estava embaixo. Já encharcou e Estava alagou tudo o alagado, consultório. consultório, corredor, tudo. Aí corremos, fechamos de baixo, subimos na caixa d'água para fechar o barrilhete para poder parar. Mas isso foi muita água descendo. Entra em desespero, mas depois a gente deu muita risada, foi bacana, foi legal, conseguimos consertar o problema. Mas na hora eu imagino sem o desespero. danos maiores, Não, mas eu imagino assim, o desespero. são várias histórias. Essa em específico a gente riu muito depois. Mas tem hora que não dá para rir, não. Bate desespero mesmo. Já aconteceu também com uma situação de tinta num consultório, num prédio comercial. Conta que essa eu quero saber. De tinta eu me interesso. Então, de tinta. A gente estava pintando uma porta de uma clínica. E essas obras acontecem à noite, né? Quando a gente está fazendo obra em prédio comercial, tem um sistema de combate a incêndio. Então, tem o sprinkler, que é aquele chuveirinho, e tem o detector de fumaça. O sprinkler a gente sempre pede para deixar fechado enquanto você está em obra. E, por vezes, o detector de fumaça precisa ficar ligado. Só que, como a gente estava lixando e tal, eu falei, vamos desativar temporariamente. Eu não sei se foi sorte ou se foi azar. O que aconteceu foi grave. Ainda bem que nós tivemos a presteza e a rapidez de raciocínio. Estava sendo pintada com laca nitro a porta. E aquele material é extremamente inflamável. Isso fica de dica aí, né? A sala não tem uma boa ventilação. Enquanto a gente está em obra, não ligamos o aparelho de ar-condicionado, nem tinha sido instalado ainda também. A ventilação, que é uma coisa muito importante de se pensar, porque a gente não pode criar fachadas bonitas nas edificações, a gente precisa criar fachadas que sejam realmente eficientes. Ribeirão é uma cidade quente, que prioriza o uso do ar-condicionado. E a janela era uma janelinha basculante, aquela máximo ar, né? Ela fica presa em cima e só abre a partezinha de baixo. E a quantidade de ar que entra para renovação é muito pouca, né? Muito pouca. Bom, o pintor estava soprando aquilo ali com o compressor, deu uma faísca no compressor e fez uma pequena explosão acima do batente da porta. A fiação toda estava passada, mas não tinha nenhuma peça instalada. A gente estava só com um bico de luz. Sim. E aquilo ali criou uma fumaça, como se fosse um pequeno incêndio. Correu no corredor, buscou o extintor, apagou. Nesse momento eu não estava na obra. Ele me ligou, eu estava num evento, inclusive, de arquitetura. Aí eu voltei na obra. Que notícia, ele falou super assim, legal. Eu preciso de você urgente aqui. Aconteceu um imprevisto, eu tô com as pernas bambas. Já foi solucionado, mas eu preciso que você venha aqui. Isso, normalmente, gente, não tem hora. Às vezes acontece 11 da noite, às vezes acontece 1 da madrugada. Você tem que estar à disposição, né? A gente não fica 100% do tempo dentro da obra fazendo a gestão de pessoas e execução. Você passa as orientações, deixa a pessoa trabalhar, fica ali por um período, porque são vários profissionais. Tem pedreiro, gesseiro, eletricista, encanador, pintor. E, por vezes, tem várias equipes simultaneamente dentro do espaço. Nesse dia, em específico, só estava a equipe da pintura.
Bom, final dessa história toda. Eu cheguei lá, ele estava igual uma folha de papel, ele estava branco, pálido. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, nem te conto. O compressor soltou uma faísca, isso aqui explodiu, ó. Tá tudo preto aqui em cima, você tá vendo? Eu falei, pegou fogo. Ele falou assim, a tinta, ela é inflamável. Quer dizer, olha, se a gente... Ela é muito inflamável. Muito inflamável. A gente não tem noção do risco que a gente corre dentro de uma obra, né? Se o detector de fumaça tivesse ativado, teria acionado o alarme do prédio. Todo prédio tem uma equipe de bombeiros, né? Civis que fazem a vistoria de obra e tudo. Aí a gente chamou, foi acionado, estava tudo certo, a nossa conduta foi correta dentro da obra. Mas isso daí causou um certo pânico. E aí, todas as vezes agora que a gente tem que fazer algum tipo de pintura dessa, abre o máximo que der da janela, deixa ventilar. Mas vai bater porta, vai isso, vai aquilo. Infelizmente, é assim que vai ter que ser. Não tem que fazer. A grande maioria a gente tenta fazer fora. Eu procuro não mais utilizar esse tipo de tinta, né? Tudo que me traz alguma experiência positiva permanece. O que me trouxe de experiência negativa e aprendizado, a gente precisa colocar na balança para ver qual é o peso que isso vai trazer. O benefício é maior do que o meu bônus, meu ônus. Vi, e você conseguir equilibrar isso. Né? Até porque também hoje em dia tem tantos produtos à base de água. Sim. Hoje que, assim, se você souber trabalhar eles adequadamente, ele fica tão bom quanto a laca nitro, entendeu? Exatamente. Às vezes até melhor. Então, hoje dá para solucionar, assim, mas isso aí que você falou é um problema mesmo. É porque a maior parte das pessoas não se atentam a isso. Sim. Que vai mexer com produto base de solvente, vai mexer com produto assim, tem que ter ventilação, tem que ter uma circulação de ar, uma renovação de ar ali no ambiente. Mesmo assim, ainda tem que tomar muito cuidado, porque é perigoso mesmo. Com certeza. Bom, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Foi um pequeno incidente de pequeníssimas proporções, vamos colocar assim, né? Foi uma única parede dentro daquele espaço. E era um local fechado, era uma área de circulação interna. Então, eu não tinha nem acesso às janelas que estavam nos consultórios. Era um corredorzinho interno que levava para os consultórios, saindo da recepção. Não tinha janela, não tinha ventilação. Valeu muito de experiência. Hoje a gente também... Dá risada. Tudo, você até sabe quem é a pessoa que trabalhou com a gente, mas é complexo isso, né? Você saber fazer a gestão disso, de todo mundo. E você falou do seu pai. A obra do meu pai não terminou. Gente, quem não está acostumado a fazer obra sofre muito. Vocês estão morando na casa? Então, Tá. é outra barreira grandiosa que a gente tem que vencer quando o cliente está dentro da casa. Você fazer a gestão das pessoas e conseguir conciliar que todos consigam terminar a tempo do outro terminar, porque às vezes é pré-requisito do outro, né? Às vezes você precisa do eletricista para você poder fazer o forro de gesso. O cara do gesso já instalou, mas o pintor já quer entrar para poder amaciar. Enquanto isso, o eletricista precisa voltar para ele instalar as peças de iluminação. Então, é uma orquestra de seres humanos que estão ali em prol de finalizar a obra. Né? Via, a gente estava falando de tinta. Deixa eu só te fazer uma pergunta agora um pouco mais específica, assim, vamos dizer. O mercado hoje está renovando. Cada dia que passa, surge... efeitos novos, efeitos decorativos diferentes, surge tintas diferentes, enfim. Você tem costume de usar muito? E como que você vê essa tecnologia, essa inovação toda que vem no mercado? Eu acho que assim, um grande passo que a gente teve na área da indústria da tinta foi a questão de você conseguir pintar sem deixar odor, sem deixar cheiro. Isso é muito importante. Para uma obra residencial que o cliente ainda mora, é muito importante. Para a área da saúde, que a gente tem que isolar completamente aquele espaço, hospitais, clínicas maiores, você tem que fazer vetação completa daquele espaço que você está trabalhando. Não pode sair nada fora dali de dentro, poeira, nada. Né? Você está trabalhando com vidas do lado de fora, numa situação de um hospital, por exemplo.
Essas clínicas que a gente trabalha, esses consultórios que a gente faz, eles são de menor porte, né? E não tem paciente internado ali. Então, o que eu vejo, tudo aquilo que pode agregar para o meu trabalho é sempre muito bem-vindo. O que eu procuro hoje sempre, né? Já há algum tempo eu tenho me esforçado muito para isso. Ribeirão me fez repensar muitas coisas. Aqui é uma área que a terra é vermelha. Tudo que a gente vai utilizar, eu sempre tenho uma preocupação muito grande com a questão de limpabilidade. Né? E tem textura. Vamos usar? Eu já vou pensar 2 vezes se eu vou indicar isso para o meu cliente ou não. Como é que vai ser a manutenção disso? Ele vai ter que pintar uma vez por ano? Eu vou conseguir manter por muito tempo? Vai ser um lugar que vai sujar muito rápido? Não vai sujar? Então, eu sempre busco tecnologias que possam favorecer que o meu trabalho permaneça por um período maior. É um investimento muito alto quando se faz uma reforma, uma construção, uma instalação, para a gente usar um material que você tem que dar uma manutenção muito alta. Isso serve para tudo, não só para tinta, para piso, para revestimento, para qualquer tipo de textura que se coloque numa parede, um papel de parede, por exemplo. Tudo isso você tem que pensar. Qual é a limpabilidade disso? Qual é a manutenção que eu vou ter nesse espaço? Então, eu procuro sim. Eu procuro sempre estudar, participar de treinamentos. São sempre bem-vindos, né? Eu acho que quem partilha conhecimento tem a ganhar, porque vocês vão ganhar e a gente também, Sim, que é lógico. da área, nós também vamos ganhar. Eu sempre digo assim, ó, o que norteia a arquitetura, ou acho que qualquer outra profissão, não só arquitetura, é você se empenhar em saber exatamente o que aquilo ali te oferece. Né? Qual é o máximo disso que eu vou tirar desse produto? Eu vou tirar isso aqui. Nossa, que maravilha. Então, aquilo ali já vai ficar no caderninho de notas da... Não, isso aqui é uma coisa que eu posso utilizar sempre. As inovações que vêm, assim, vêm sempre para agregar, né? Porque antigamente você pegava uma tinta, igual você falou do cheiro, ficava 3, 4 dias aquele cheiro forte dentro de casa e era insuportável de ficar. Ainda mais igual o Fabinho está construindo, está reformando lá, tal, morando dentro lá. Hoje tem tinta que nem tem cheiro, né? Não, a maior parte delas. Hoje você pega a linha da Souvenir hoje, 90% da linha da Souvenir não tem cheiro. Outra coisa importantíssima que também mudou muito, a questão de cobertura. A eficiência da tinta na parede. Antigamente, você usava quantas latas para pintar uma casa? A minha experiência lá da minha infância. Sempre tinha muita coisa. Hoje em dia, não. Né? A qualidade do material mudou. Mas isso até hoje, é até um pouco polêmico eu falar isso aqui, mas até hoje ainda se tem alguns tipos de problema por não se usar corantes adequados. Você pega hoje lá na AZ Tintas, todos os corantes que nós usamos são todos originais. Fica lá exposto para qualquer cliente ver. Qualquer um chega lá na loja pode pedir para ver a máquina que vai ver que são corantes todos originais. Isso influencia muito na cobertura. Muito. Quando você usa um corante genérico, ele não tem os mesmos pigmentos que faz aquela base virar a tinta e ajudar na cobertura, viu? Então, assim, influencia muito mesmo. Ainda até hoje, ainda se tem algumas pessoas que têm problema com cobertura de tinta, mas porque às vezes compram em um local um pouco duvidoso, que talvez não usam um corante original, talvez não usa a marca que realmente exige daquilo ali, e que, querendo ou não, de certa forma, até acaba sanando o cliente, que o cliente está pagando por aquele produto, né? Então, ainda tem, viu, ainda um pouco, assim, desse problema. Eu acho que, assim, ó, tudo aquilo que é falsificado, tudo aquilo que é fake, ele vai prejudicar uma cadeia de processos. Os 24 anos deram muitas experiências. Eu já passei por uma situação como essa. Eu fui atendida pelo Homero, né? A gente comprou uma tinta para fazer a pintura do hall de um apartamento. Eu fui junto, viu, gente? Para poder... Eu estava junto. E era uma tinta souvenir da Toque de Seda, né? Isso. Uhum. E a gente fez o preparo da parede. Era uma repintura, na verdade. O prédio já tinha sido pintado há alguns anos. A gente ia repintar a parte interna do hall social.
E nós passamos por alguns percalços aí, porque nós compramos 2 latas para pintar uma área de 200 e poucos metros quadrados. Não cobriu. A tinta a parede ficou velada, né? Que vocês falam. Isso. Ela ficou manchada. A hora que corria a tinta estava ótima. A hora que Você viu o secava, ela estava manchada. A impressão que dava é que estava escorrido ali, né? Mas não numa camada grossa, uma camada como se fosse um filme mesmo, bem fininho, mas ele estava escorrido. E aí eu falei, bom, isso não está certo. Aí acionei o lojista acionou a área técnica, né? Sim. Aí conheci a pessoa ilustre do Homero. Gente, Ser humano fabuloso. nesse chamado, o Homero, ele é muito meu amigo. Ele não era um chamado da minha loja, não era um chamado da nossa loja, nem nada, mas ele falou assim, preciso resolver um problema e tal, vamos comigo? E eu falei assim, vamos. Às vezes eu vou em alguns chamados com ele, até para mim poder aprender também, eu gosto de aprender. E esse foi um caso, né? Que foi a primeira vez que eu fui no escritório da Davi. Foi a primeira vez que eu fui lá. E aí, bom, a gente... Foi lá que eu virei fã, viu, gente? Você não vale. A gente repintou esse ambiente com a lata desse fornecedor, né? Da marca Souvenir, várias vezes. Ele deu 2 latas pra gente. Ele mesmo preparou a tinta. Ele diluiu da maneira certa, na medida correta. Ele roletou, ele explicou tudo isso pro pintor. Ele fez. Esperamos secar. Continuou velado. Bom, o produto foi recolhido. Na época, eu comprei uma outra marca de tinta, repintei. Custo para o cliente, né? Sim. Nós havíamos comprado 2 latas, o Homero deu mais 2, nós não solucionamos o problema, compramos mais 2 e repintamos esse rol. O problema foi resolvido com outra indústria, com outro fornecedor. Mas aí eu queria entender o que é que tinha acontecido. E aí o Homero foi muito sincero. Ele falou que existia um problema gravíssimo no mercado de alguns lojistas que, infelizmente, eu não sei se isso é recorrente do nosso país, a questão do jeitinho, né? Se é uma questão de desonestidade do ser humano, porque eu procuro sempre fazer tudo da maneira certa para que eu não precise voltar para consertar nada. Quando você volta, você está perdendo dinheiro, né? Esse lojista, ele realmente me perdeu como cliente. Eu não indico, eu não falo mal, mas eu também não falo bem. Eu simplesmente deixei de utilizar o produto que ele revende. E a gente chegou à conclusão, depois de muito tempo, o Homero me trouxe essa informação de que o pigmento utilizado não era o pigmento original. Ele comprava o pigmento mais barato no mercado paralelo para pigmentar as latas de tinta. Mas cobrava o preço do pigmento original. Então... Não, a gente não tem conhecimento, né, Johnny? A gente não tem conhecimento. Então, a gente se torna refém de tudo isso. A gente domina muitos assuntos, mas conhecimento técnico aprofundado sobre cada material que a gente usa numa obra é insano, é impossível você entender de tudo, da qualidade do PVC, da qualidade da tinta. Olha, eu nunca imaginaria que o problema da não cobertura da tinta seria o pigmento que o lojista tinha usado, que não era o original. Porque assim, o pigmento funciona da seguinte maneira: tem a base e tem o pigmento. A base vem da fábrica, ela já vem proporcional para cair aquele pigmento e aí sim ela se tornar a tinta. Porque só a base e o pigmento separado não são tintas, não pode considerar como tinta. Ela só se torna uma tinta mesmo pronta depois que mistura a base com o pigmento. E se o pigmento não é o adequado, ele a química dessa base com o pigmento não vai se juntar, não vai se unir. Entendeu? É onde acontece de ficar velado, tal, não dá cobertura. Às vezes tem gente que reclama de desbotamento muito rápido da tinta. Então, isso é complicado. Quando a gente fala que queimou ao sol, não é? Queimou ao sol. Desbotou é isso, né? Isso. Quando a tinta queima com muita facilidade, né? Ela perde o pigmento. E Vi, você, nas suas obras, eu não sei como funciona mais na área de saúde, mas... Você acaba usando cores muito diferentes ou sempre... Porque chegou, acho que semana passada, retrasada, um homem lá na loja
chegou na vendedora lá e falou, você sabe aquela cor papel picado? A moça, sei. Ele, eu não quero ela, porque todo lugar que eu ando é essa cor. O que acontece é o seguinte, na área da saúde você está tratando pessoas doentes, né? Existe uma área da saúde voltada para a área estética, para a área de embelezamento, que é uma outra área da medicina. Mas a gente tem que ser sincero e tratar a realidade. A medicina é uma ciência que trata doenças. E existem pessoas com N características. Existem crianças do espectro autista que não podem ser expostas a cores extremamente vivas, a sons. Tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. Existem pessoas que estão imunodeprimidas, são as pacientes que estão em tratamento de câncer. Você vai colocar... A pessoa está muito debilitada de saúde, né? Você vai pintar uma parede de vermelho, como é que isso vai ser visto? A pessoa está sem força para viver. Então, existem estudos voltados para essa área da saúde, onde a gente tem que observar e saber qual vai ser realmente a função daquele espaço. Quem é que vai utilizar daquele espaço? Crianças que são muito agitadas, pacientes psiquiátricos, tudo isso tem que ser muito bem mensurado. Qual vai ser a cor que vai trazer calmaria? Então, assim, não é uma escolha aleatória. A gente tenta trazer alegria, calmaria. A arquitetura, eu falo que ela é um bocado de arte, porque a gente envolve sentimento naquilo que a gente está propondo a desenvolver. Então, eu vejo que se a gente equalizar o uso e a cor de maneira adequada, a gente vai favorecer com que aquela pessoa se cure mais rápido, ou que ela não entre numa crise, no caso de um paciente psiquiátrico, ou que ela não desequilibre uma criança, no caso de um espectro autista, ou de qualquer outra situação que aquela criança possa estar vivendo, ou adultos, né? A gente não pode pensar que o autista é só uma criança, ele se torna um adulto também. Idosos, o que favorece, o que desfavorece. Então, a gente tem que ter bastante esse cuidado aí. Existe, sim, estudos a respeito disso. A gente tem que sempre estar muito atento àquela utilização. A questão do papel picado é uma cor neutra. Eu, particularmente, sou fã, né? Grisalho, papel picado, os tons de bege, de cinza claros, eles são sempre muito bem-vindos, porque você pode colorir em poucas quantidades determinadas paredes, né? Você pode utilizar, às vezes, até numa gravura, numa obra de arte, que também a gente precisa ter esse cuidado. O que aquela imagem vai remeter ao paciente que está sentado ali? A sua área, essa área da saúde, ela é bem específica, né, Vi? Então, assim, é algo bem diferente do que o normal, do que todo mundo está acostumado, né? Sim. Então, cores muito vibrantes, às vezes, não são muito bem-vindas, porque elas causam uma certa agitação num lugar que você não precisa ter essa agitação. Tá vendo? É por isso que eu sou fã da Vi, ó, tá vendo, gente? É justamente por causa disso aí. É uma aula de conhecimento, entendeu? Imagina. Ô, Vi, eu vou te fazer uma pergunta também, que essa eu quero... Eu vou te colocar uma saia justa. Ai, Jesus! Na verdade, assim, tem duas perguntas. Uma é, como que você vê a relação do pintor com o arquiteto? Como eu vejo a relação do pintor com o arquiteto? Porque assim, tem muito... existe ainda, né? Existe ainda as cabeças que é muito fechada, que acha que, nossa, arquiteto é uma coisa, pintor é completamente diferente, os dois não podem se unir, os dois não podem trabalhar junto. Ainda existe um pouco disso. Eu vou te falar. Isso não é só na área da pintura. Eu vou falar primeiro como mulher, né? Não estou levantando a bandeira do feminismo aqui, não. Quando a mulher saiu para o mercado de trabalho, ela enfrentou várias barreiras. E a mulher no mercado de trabalho, na área da construção civil, ela enfrenta outras barreiras. Isso todo dia. Todos os dias. Isso não só com o pintor, o pedreiro, o gesseiro, o encanador, o eletricista, o marceneiro. Quando a gente entra como uma voz ativa, que a gente solicita, né? Eu sempre falo que o que eu faço é papel.
Quem executa são eles. Quem coloca de pé aquilo que a gente desenhou são os profissionais que estão junto com a gente. Quando a gente encontra pessoas que não aceitam as nossas solicitações, isso se torna muito desgastante. Já passei por inúmeras histórias, mas o que eu mais aprendi nisso? Eu sempre trato todo mundo de maneira muito igual. Eu sempre procuro valorizar a mão de obra do outro, porque ninguém trabalha sozinho. Ninguém. Nem você, nem eu, nem um médico, nem o pessoal aqui do estúdio. Todo mundo, todo ser humano precisa de outro ser humano para ele desenvolver o trabalho dele. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. E quando a gente se depara com pessoas que são de difícil convivência, primeiro porque a gente é mulher, como que uma mulher vai chegar e vai determinar que ele vai pintar aquela parede daquela forma? Olha, eu gostaria que você fizesse assim. A gente precisa amaciar de novo. Não gostei desse acabamento. A lixa não está legal aqui, você vai ter que refazer. Eu sou uma pessoa especificamente muito detalhista, então fui treinada para isso naquele shopping que eu fui coordenadora. Entendi. A buscar defeitos. Então, todo lugar que eu entro é inerente à minha vontade. O olho ficou tão treinado que eu já bato o olho aqui, eu já consigo enxergar o que precisa ser corrigido, o que está legal, o que poderia ser melhorado, o que está muito ruim. E quando a gente chega numa obra que eu vou prestar contas do meu trabalho para o meu cliente, é lógico que eu vou exigir muito da pessoa que está trabalhando comigo. Todos eles sabem, nossa, lá vem a Virgínia. A gente exige porque a gente sabe que o outro tem capacidade de nos atender. E tem gente que prefere, sabe o dinossaurozinho da Turma da Mônica, o Horáciozinho, aquele que nunca trabalha porque o bracinho dele é curto, né? A gente brinca disso. Tem gente que gosta de ser Horácio na obra. Comigo não tem essa situação. Então, a gente explica. Primeiro eu falo, não entendeu? Vou explicar de novo. Eu vou trazer argumento técnico, porque contra argumentos técnicos, gente, não tem impasse. Não, eu não quero assim. Não com pintores, mas tivemos já situações que a gente precisou cancelar contratos com prestadores de serviço dentro da obra, com a obra em execução. Por favor, recolha seu material, suas ferramentas. A partir de agora, você não faz mais parte da equipe. Não é ter autoridade, é ter respeito pelo trabalho do outro. Eu sou uma profissional, você é o outro. A gente só vai conseguir entregar isso para o nosso cliente se eu fizer minha parte da maneira bem feita e você também. Se você fizer errado, vai interferir na minha entrega. Você não quer ouvir, você não quer interagir, você não quer respeitar, você quer fazer do teu jeito? Aqui não é o local para isso. Eu vou estar sempre de mão dadas. Eu aprendo muito todos os dias nas obras. Muito. Se o arquiteto pensa que para ele ser um bom profissional, ele tem que ficar lá dentro do escritório, a gente sabe a teoria. A prática é uma coisa que agrega muito no nosso conhecimento. Quando você tem a prática, você projeta da maneira certa e você executa da maneira certa. Até porque também, do mesmo jeito, igual você falou, também às vezes acontece também de você pegar um cara que é muito bom e ele você fala assim, quero faz assim, e ele fala assim, Vi, se a gente fizesse assim assado. Sim, é isso que eu estou dizendo. Isso eu já aprendi muitas vezes, entendeu? Eu aprendi sobre pintura, eu aprendi sobre impermeabilização, porque a gente está dentro da obra. Quando você está dentro da obra, você enxerga a obra de outra forma, né? E só para concluir essa situação aí da questão do homem versus a mulher, né? Entendi. Não é medir forças com o homem. É somar, né? É ter respeito pela profissão do outro, que eu acho que é o mais importante, né? E muitas vezes essas cabeças duras aí, eles não nos respeitam. Primeiro porque somos mulheres, depois porque somos, muitas vezes, mais jovens do que eles. Mas, em contrapartida, já encontrei tanta gente bacana, tanta gente boa nesse mercado, pessoas que até hoje fazem parte do nosso ciclo, né? do nosso pool de profissionais que a gente indica para os nossos clientes. Sempre tem. Pessoas de todos os tipos. Somos muito diversos enquanto humanos, né? Então, acho que é isso. Agora, a segunda pergunta, que não quer calar. Quem que te inspira? Nossa, quem me inspira? Olha, eu tenho, acho que, vários ídolos, né? A cada palestra, a cada treinamento que eu participo, ou até nessa questão da minha pós-graduação,
Eu tive contato com muitas pessoas ao longo da vida e acredito que vou ter ainda muitos. Me inspira todo aquele que tem algo para me ensinar. Me inspira todo aquele que me traz algo que eu ainda não tive contato, que vai agregar algum conhecimento para mim. Todo mundo me inspira. Pode ser um grande profissional, pode ser um prestador de serviço, pode ser, às vezes, uma pessoa que cruzou comigo na rua. O que aquela pessoa tem para me ensinar? Eu acho que isso são situações que inspiram a gente. Existem pessoas do nosso meio, que a gente estava conversando aqui antes, do nosso meio profissional, do nosso meio pessoal. Todos eles são, de alguma forma, pessoas que podem gerar algum tipo de ganho como... Não é falar assim, estou levando vantagem em cima do outro. Não é isso. De ganho como pessoa, como ser humano. Né? Às vezes, a conduta de uma pessoa... Eu sou uma pessoa que eu tento observar muito o outro. Como é que as pessoas se comportam? Né? Qual é a reação das pessoas diante de um problema, diante de uma situação? Isso é uma coisa que me inspira muito. E existem pessoas que são muito serenas. Eu falo, nossa, um dia quero ser serena com essa pessoa. Né? Nossa, essa pessoa tem muito conhecimento nessa área, na área da saúde, por exemplo. Existem N pessoas que eu tenho uma admiração profunda. Assim, você fala, meu Deus, quanto conhecimento. Onde é que eu estava que eu ainda não havia conhecido essa pessoa? Eu acho que é isso. Todo mundo. Colega de trabalho, pessoas mais jovens, pessoas que trabalham comigo, às vezes um estagiário, às vezes um aluno, às vezes uma criança. Acho que não tem. Não tem uma pessoa em específico. Né? Acho que todo mundo pode ser inspiração para alguém. Então, já falando de inspiração, quero que você olhe para a câmera ali e manda um recadinho para a geração futura que está vindo aí depois de você, para os futuros arquitetos. Manda um recadinho para eles. Nossa, eu acho que é assim, ó. Hoje, com quase 24 anos de formada, com 47 anos, o que eu posso dizer, não só para a área da arquitetura, né? Eu acho que para todos nós como pessoas, busquem sempre conhecimento. O conhecimento ele vai trazer as experiências mais positivas, ele vai ensinar a gente solucionar todos os problemas que a gente tem ou que possa vir a acontecer. Estudar tira você de uma zona de conforto temporariamente, mas ela te traz uma paz, uma tranquilidade muito grande, porque quando você domina um determinado assunto, um determinado conhecimento de uma área específica, você se sente seguro para executar qualquer coisa. Então, não tenham preguiça. Nunca. Busquem sempre conhecer um pouquinho de cada coisa. Eu acho que um bocadinho de tinta, um bocadinho da elétrica, um bocadinho de cada coisa faz a gente projetar de maneira correta. Saiam do conforto do escritório. Percorram as obras. A gente tem muito para aprender todos os dias. Sempre vai ter alguém para te ensinar alguma coisa. Eu digo sempre que todos os dias a gente aprende algo na vida. A gente só precisa estar atento, a prestar atenção e observar aquilo que o outro tem para nos oferecer. Eu acho que esse é o maior recado da vida que a gente pode ter em qualquer área. Né? Observar o comportamento e ver que você pode extrair de conhecimento para você. E quanto mais a gente estudar... Isso foi muito bonito. Quanto mais a gente estudar, mais a gente vai conseguir ter esse embasamento aí. Acho que é isso. Vi, eu queria agradecer por você passar todo esse tempo com a gente. Eu acho que deu uns 50 minutos e a gente nem viu passar. Foi o que eu e o Johnny falamos quando a gente estava começando, né? A gente sempre procura trazer pessoas que tragam suas experiências e que nos ensinem. Eu fiquei a maior parte quietinho assim, só prestando atenção, porque são coisas que eu não fazia ideia. É uma aula, né? Que nem, por exemplo, a pergunta que eu fiz sobre as cores. É muito importante um vendedor saber que cor ele pode indicar para a pessoa, sempre saber o que a pessoa vai pintar. Por exemplo, você atua mais na área da saúde. Um vendedor já precisa estar preparado para saber o que ele pode indicar para você, o que vai ser melhor para ele indicar para você.
igual o seu caso lá da explosão. O vendedor tem que procurar saber onde esse produto vai ser aplicado para evitar coisas... Uma situação como essa. Não que é culpa do vendedor, né, o que aconteceu, mas às vezes ajudar para não acontecer uma situação como essa. Então eu queria te agradecer por todos os ensinamentos que você passou para mim e para o Johnny aqui, também para todo mundo que vai estar assistindo. Agradeço demais. Literalmente foi uma aula. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que... Eu também aprendo com vocês todos os dias. Todas as vezes que eu chego com alguma dúvida na loja, eu acho que a gente... Essa troca positiva, né? Eu sempre trago uma dúvida e eu saio com uma solução. Acho que isso é o mais importante. É com muito orgulho mesmo, que eu fiquei muito feliz, assim, de saber que eu posso dividir um pouquinho do que eu sei com o outro, né? Agradeço imensamente a admiração que você tem. Eu já falei que você não vale, que você é fãzinho de carteirinha, né? Eu acho que a gente, nessa vida, a gente tem que buscar isso todos os dias, né? Tentar ser sempre uma pessoa melhor do que nós mesmos fomos ontem, né? E eu acho que o caminho é esse. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém domina todos os assuntos. Não existe isso. Falar, eu sou perfeito, maravilhoso, impecável nesse assunto. Não, sempre vai ter alguém que vai ter mais um pouquinho para te ensinar. Acho que ter essa humildade de aprender é muito importante. Isso aí. E gente, agradeço imensamente a oportunidade. Tenho que agradecer muito, viu? Tá? Tô lisonjeado mesmo, assim, eu fiquei muito feliz mesmo de você ter aceitado o convite. Pessoal, essa é a minha queridíssima amiga Virgínia, tá? Nós vamos ficando por aqui. Acompanhem, nos sigam nas redes sociais. Entra lá no YouTube da AZ, se inscreve, aperta o sininho lá para vocês ficarem por dentro. Isso, vai estar sempre tendo novidade iguais a essa da minha queridíssima Virgínia. Ó, acompanha ela também nas redes sociais. Qual que é seu Instagram, Vi? Fala aí. @Virginia Murakami Arquitetura. Virginia Murakami Arquitetura. Acompanha ela nas redes sociais. Gente, é fantástico, é sério. Segue ela que vocês não vão se arrepender, não. Muito obrigada. Que a gente possa ser parceiro sempre, né? Quando a gente busca inspiração também no próximo, né? Vocês também são inspiração. Vocês também conquistaram o meu coração. E eu acho que é isso. Eu só tenho a agradecer. Vi. E eu convido você e quem estiver assistindo aí para a nossa inauguração da nossa nova loja lá na Avenida Dom Pedro I, que vai acontecer semana que vem. Eu peço pro Johnny te mandar o dia certinho, mas acredito que vai ser segunda-feira. Estamos de loja nova, lá viu? Depois daqui, porque meu pai chegou em casa ontem e falou que tá magnífica a loja. Eu quero ir lá conhecer para ver como tá. Acho que você vai gostar. Pode mandar o convite. Tá vendo? Acompanhe nossas redes sociais que vocês também vão ficar por dentro do dia da inauguração da loja, tá? Muito obrigada, gente. Esse é mais um Histórias de A a Z.